O capítulo 1 de Jonas, ele vai tratar com Jonas. O capítulo de número 1 de Jonas, ele vai falar com Jonas. A Bíblia vai dizer que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Jonas, a sua cidade natal, era Gat-Efé, uma cidade extremamente vulnerável aos ataques. Meus irmãos, quando nós lemos o livro de Jonas, que vamos analisar, nós olhamos para Jonas e já julgamos a Jonas de imediato, porque ele fugiu do chamado de Deus. Mas se você for analisar a história do povo da Síria, da cidade de Nínive, era um povo terrível, era um povo maldoso, um povo que praticava bruxaria, um povo que oprimia o povo de Deus. E Jonas, quando recebe a palavra do Senhor, ele arde no seu coração em fugir, para que aquele povo não viesse ao arrependimento. Mas, irmão, por que Jonas fugiu? Jonas, quando recebe a palavra do Senhor, ele entende que a ordenança de Deus era para clamar contra Nínive. Era para dizer para Nínive se arrepender dos seus maus caminhos, da sua vida abominável. Só que no lugar de Jonas obedecer a Deus e descer para a cidade de Nínive, você vai ver no capítulo 1 que ele se dispõe. Ele se dispõe porque a malícia de Nínive era tão grande e tão terrível que aquilo tinha subido até o trono de Deus. Nínive era uma cidade idólatra, uma cidade pagã, uma cidade que não conhecia um Deus verdadeiro. Só que aquela malícia, aquela maldade, aquele pecado daquela cidade subiu até o trono de Deus. E Deus manda o profeta Jonas a ir até Nínive, a levar uma mensagem, a clamar contra aquele povo. Só que Jonas se levanta, Jonas ouve a voz do Senhor e começa a fugir da presença do Senhor. Se você analisar o capítulo número 3, Jonas diz assim, a palavra diz assim, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. E isso me intrigou, irmão. Eu disse, por que Jonas fugiu da presença do Senhor? A ordenança era só para pregar contra a cidade de Nínive. Jonas, ele sente no seu coração uma raiva, porque aquele povo maltratava o povo de Deus. A cidade de Jope era a cidade em que o apóstolo Pedro desceu para pregar a palavra. A Bíblia vai dizer que quando Jesus está pregando a palavra para os seus, para o povo da sua cidade, o povo o rejeita, ele abre o espaço para nós, irmão. O seu povo deixou com que Jesus, deixou com que ele fosse para um lugar diferente. Jesus veio para os seus, para salvar os seus. Só que quando aquele povo abre o espaço para nós nos alegramos muito. Porque o pecado nos condenava à morte. A lei, ela nos condena. Mas Jesus é tão bom que ele veio com a graça para nos salvar. Jonas não fica com medo, não é do povo. Jonas não está fugindo do povo de forma alguma. Jonas está fugindo do Senhor. Jonas ouviu a mensagem. Ele se dispôs, se levantou do seu lugar e foi para um lugar distante. Da mesma forma, irmão, eu e você. Às vezes Deus fala conosco, diz, olha, vai fazer isso, isso e isso. Nós se levanta, mas não é para fazer a vontade de Deus. É para
o Senhor mandou um vento forte e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Perceba, irmão, que todas as vezes que eu e você tenta fugir da presença do Senhor, tenta fugir do chamado do Senhor, tenta fugir da promessa do Senhor, Ele levanta ventos. Para quê, irmão? Para nos matar? Não, de forma alguma. Se você está querendo fugir da vontade de Deus, Ele manda até ventos fortes para te levar para o lugar certo. O vento soprou naquele dia, a tempestade se levantou naquele dia, e Deus não deixa o homem fugir da sua presença. Você tem chamada e não adianta fugir da presença dele. Não adianta você fugir daquilo que ele te chamou para fazer. Porque se necessário for, ele vai levantar vento, vai criar tempestade, mas vai fazer você chegar no lugar certo. Capítulo 1, versículo de número 5. Os marinheiros, irmão, eles clamavam aos seus deuses, pegavam suas cargas, pegavam as bagagens e lançavam fora do barco. Para quê? Para o barco não vir afundar. Marinheiro era um experiente, já tinha passado por tempestades no meio do mar, só que aquela tempestade não era uma tempestade normal, era uma tempestade criada pelo próprio Deus. E não adianta você rebolar as bagagens fora. Algo precioso dentro de você, não adianta você jogar fora. Quando tomamos decisões e caminhamos nos nossos próprios caminhos, longe dos caminhos do Senhor, o Senhor nos mandou percorrer, andando em direção a Ele. Mas quando você vai ao caminho contrário a Ele, você começa a jogar fora aquilo que não era para você jogar. E Jonas dormia profundamente. Eu sei que é uma mensagem dura, não é uma mensagem que eu queria trazer, mas eu tenho que obedecer ao meu mestre. E o versículo 5 ainda diz assim, ó, Jonas estava dormindo profundamente. Jonas, ele está dentro do barco, o barco está sendo açoitado pelas ondas, pelo vento, pela tempestade, e Jonas permanece dormindo. É Deus mandando vento, é Deus mandando tempestade, e Jonas permanece dormindo. Às vezes é eu e você, irmão, Deus tentando nos orientar para algo maior, e nós permanecemos dormindo. Mas nesta noite Ele me trouxe aqui para te dizer, acorda, levanta-te e vai fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. E levantando-se, versículo de número 6, chegou-se a eles o mestre do navio e disse: que passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Versículo de número 7. E diziam uns aos outros: e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveu este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Irmão, isso aqui é forte. Eu não sei se ele pegaram um saquinho, colocaram o nome de cada um ali dentro, agitaram, saculejaram o saco para tirar a sorte, para ver em quem era o pecado. Não sei, vocês fizeram isso. Só sei que a sorte caiu sobre Jonas. E não adianta eu e você querer fugir. Não adianta eu e você
Mas antes que ele pudesse fazer a vontade de Deus, ele teve que deixar de lado a direção oposta. Se Deus te mandou fazer algo, não adianta você ir para o outro lado. Teve um dia que eu disse: Deus, eu não vou mais pregar, não quero oportunidade. Você está só no banco, vou adorar lá atrás, vou terminar o culto, vou nem querer conversa, vou logo para casa. Aí Deus levanta um profeta. Quando eu terminei esta oração, que me levantei, o profeta: ei, você, lá atrás, camisa listrada. Eu me escondi, ele disse: é você que está se escondendo. Ele não erra o endereço. Deus não erra o endereço. E se você está disposto a fazer a vontade dele, a vontade de Deus, nem sempre a vontade dele vai te agradar. E mesmo que ela não te agrade, Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Os marinheiros pegam Jonas. A causa dessa tempestade é ti, Jonas. Joga Jonas dentro do mar. E a Bíblia vai dizer que um grande peixe pega Jonas. O peixe não sabia o caminho. Mas Jesus vai dizer: eu sou o caminho. O peixe não sabia a direção de Nínive. Mas Deus foi o guia para aquele peixe. Quando você estiver pensando: eu estou indo para outro caminho, Ele vai te levar para a direção certa. Capítulo de número 2. Dentro do ventre do peixe, Jonas faz uma oração. E ele diz assim no verso 2: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. É mesmo você querendo sair da presença, mesmo você querendo se distanciar e para o lado oposto, mas mesmo assim Deus te responde. E Ele me trouxe aqui como um canal de Deus para te dizer: não adianta você fugir, não adianta você parar. Se necessário for, Ele faz você passar pelo vale, mas Ele vai estar contigo. Vale não mata peito. Vale não é lugar de morada. Vale é lugar do processo, um lugar de passagem. Capítulo 37 de Ezequiel: o Senhor levou Ezequiel. Capítulo 2 de Jonas: é o Senhor que está levando Jonas por intermédio do peixe até Nínive. Quando chega no capítulo de número 13, a Bíblia vai dizer a mesma coisa no verso 15: dispõe-te e vai agora para a cidade. Jonas agora não tem mais opção. Ou ele prega, ou ele prega. Ou ele dá para um testemunho, ou dá para um testemunho. Ou ele louva, ou ele louva. A mensagem do Senhor é para salvar o povo, para trazer o povo ao arrependimento. Jonas começa a andar 40 dias em Nínive, pregando a palavra, dizendo ao povo: se arrependa. O rei ouve a mensagem. Aquele rei, ele ouve a mensagem e a pregoa aos ouvidos dos povos e diz: olha, todos têm que se humilhar, todos têm que se vestir de panos de saco, ato de humilhação, para que a cidade não seja destruída. O povo ouve a voz do rei, ouve a voz do profeta, ouve a voz de Deus e começa a se lamentar, começa a se humilhar. E Deus, Ele não permanece da mesma forma. A Bíblia vai dizer no capítulo 3 que Deus ouve o clamor daquele povo. Versículo de número 10: e viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que lhe tinha. Agora chega o capítulo 4.
coração. Capítulo 3, ele prega a mensagem. E capítulo 4, ele entrega a cruz. É Deus querendo salvar e Jonas triste. É Deus querendo fazer e Jonas cabisbaixo. E ele ora ao Senhor e ainda diz: eu sabia que se eu pregasse e o povo se arrependesse, o Senhor não destruiria a cidade. Quantas das vezes passa uma pessoa que não é crente, mas irmão, ele é perigoso, ela é perigosa. Eu tenho medo de pregar para ele, tenho medo de pregar para ela, e às vezes não prega a mensagem. Nós estamos aqui, mas porque nós ouvimos a mensagem por meio de alguém. É culto de missões. E a missão de Jonas era pregar para aquele povo. Para que aquele povo viesse ao arrependimento. E quantas das vezes eu vi as pessoas passarem na beira do caminho precisando da palavra. Eles passavam pelo outro lado para não pregar para mim. Quantas das vezes a gente vê alguém cair e passa distante. Às vezes está precisando de um aperto de mão, às vezes está precisando de um abraço, às vezes está precisando de uma palavra. E a gente passa distante. Missão já está no coração de Deus, mas missão tem que estar no coração do crente. E quantas das vezes eu via pastores passando, eu doido, afastado dos caminhos do Senhor, doido para ouvir a voz de Deus falar comigo novamente, e eles passavam de lá, passavam distante. Mas sempre tinha um que Deus separava para trazer a mensagem. Toda vez que ele passava, o irmão Rogério, ele abraçava, ele não tinha medo da gente. Ele não passava distante, ele não excluía. Ele chegava, pregava a palavra, abraçava e dizia: Jesus te ama. E eu creio que Deus vai mudar a tua vida. Eu creio que Deus vai mudar o teu cativeiro. A mensagem era pregada, entrava dentro do coração, ardia no peito, e a gente voltava para casa, entendendo que no lugar em que eu estava não era o caminho certo. Assassinaram a minha irmã, a minha mãe, quando eu tinha 1 ano e 25 dias. Meu primo matou ela no dia de Natal. E eu cresci uma criança revoltada. Cresci revoltado. Cresci com o pensamento: eu vou crescer e vou tirar a vida daquele rapaz que matou meu irmão. Os anos se passaram. A minha tia chegou para mim, bateu na minha cara quando eu tinha 7 anos. Esse aqui vai ser o mais não. Eu cresci e disse a ela: nunca mais você vai bater no meu rosto. Cresci, comecei a me envolver com o tráfico. E cada vez indo de mal a pior. Ela disse: ele não vai passar de 18. Eu entendo porque ela disse aqui. Porque a vida que eu estava vivendo era uma vida dissoluta, uma vida distante do Senhor. Mas toda vez que mesmo eu afastado dos caminhos do Senhor, passava o meu primo, um amigo meu, e dizia: Jesus te chama. Essa palavra, irmão, ela ecoou nos meus ouvidos, desceu e ficou plantada no meu coração. No dia de domingo, a pregadora pregando, ela pregando a palavra e disse: Jesus te chama. Eu lembrei do meu primo passando. Eu cheio de droga na esquina. Eu me lembro dele passando, dizendo essa palavra. E quando a pregadora falou: Jesus te chama, eu me lembrei que Jesus já estava no chão. E não deixe de pregar a palavra para aquele que está caído. Se missões está no coração de Deus,
me sustentar no seu coração. Aleluia. Jonas não entendeu o que Deus queria falar. Eu não entendia o que Deus queria falar. Os anos se passou, eu aceitei a Jesus. Minha tia disse, vai morrer com 18 anos. Vou fazer 27. Aleluia. E Deus tem me sustentado. Glória a Deus. E Ele não mudou. Ele é o Deus que transforma, liberta o homem, prepara para um dia, quando Ele voltar e morar no céu junto comigo. Aleluia. Glória a Deus. Deus é tão bom que me deu uma casa, me deu uma família, me deu um lar, me deu paz interior. Porque todas as noites eu deitava, querendo paz na minha alma, querendo felicidade, e eu não encontrava nas trevas. Mas Deus é tão bom que quando Ele chegou, Ele limpou a casa, varreu, trouxe luz para dentro da casa, trouxe felicidade e trouxe paz para a alma. Por isso que o Salmo 126, eles estavam como os que sonhavam, porque eles estavam cativos, estavam voltando para a sua cidade. E todas as vezes que eu me deparo com a palavra do Senhor, eu fico como os que sonham. Aleluia, Jesus. Porque um dia eu estava na beira do caminho, mas eu conheci Jesus, que tirou o homem da beira do caminho para colocar ele no caminho certo. Aleluia. Você não está aqui em vão, não está. Você está no caminho certo, no lugar certo, na hora certa. Aleluia. Não queira se afastar de Deus, não queira. Não queira ir para o mundo, não queira. O povo diz que o mundo não tem o que dar para ele. É mentira do mundo. O mundo tem várias coisas para lhe oferecer. Mas todas essas coisas, nada vai se comparar com o que Deus tem para você. Aleluia. Vou finalizar agora, já deu a hora. Capítulo 4. Jonas se entristece, porque o povo se arrependeu. Deus salvou o povo daquela cidade. Nos versículos em diante, você vai ver que vai nascer uma planta, dá sombra para Jonas. Ele dorme, no outro dia se acorda, Deus manda uma lava e come aquela planta. E ele indaga com Deus novamente. A planta era boa. E por que o Senhor destruiu a planta? Aí Deus olha para Jonas, diz: Jonas, está vendo essa planta? Que te deu descanso, que te deu sombra. Esta planta ela simboliza o povo de Nínive. Por mais que era um povo pecador, mas Deus amava também aquele povo. A salvação não era para nós, mas Deus nos amou tanto, 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 que Ele entregou na cruz do Calvário seu Filho amado, para morrer por mim e por você. E às vezes nós queremos deixar Jesus. Às vezes nós queremos abandonar Jesus. Mas entenda uma coisa: todas as vezes que você tentar fugir da presença do Senhor, Ele vai levar você para o lugar certo. Todas as vezes que você querer se afastar, parar na caminhada, porque está fraquinho, saiba de uma coisa: que Ele renova as tuas forças e te dá graça para permanecer de pé e através de você salvar aquele que está caído. Aleluia. Glória a Deus. Para concluir, se você está disposto a fazer a vontade de Deus, nem sempre Ele vai lhe agradar. E mesmo você não se agradando, Deus sabe o que é melhor para você. Jonas não entendeu a mensagem, que era para o povo se arrepender, voltar para o caminho e Deus fazer coisa boa. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que me atuou até agora. Mas saiba de uma coisa: a recompensa não vem do irmão Eros, mas a tua recompensa vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Que Deus
vos abençoe. Aleluia. Glória a Deus, o Senhor falou grandemente nessa noite, irmãos, aleluia, que a gente possa, aleluia, obedecer a voz do Senhor e ir para onde Ele mandar, irmãos, fazer aquilo que o Senhor entregou em nossas mãos. Aleluia, o Senhor vem falando nessa noite desde os inícios da arma, né? Em sua mão ao arado já pôs. Louvado seja Deus, não podemos mais olhar para trás, quem colocou a mão no arado, louvado seja Deus, tem que ficar firme em nome do Senhor. Se você ouviu a voz do Senhor, aleluia, no seu coração, e, aleluia, entende, aleluia, que Deus tem um chamado, aleluia, na sua vida. Talvez, aleluia, você que esteja, aleluia, afastado, entende que Deus tem um chamado na sua vida, louvado seja Deus. E olha aí, ó, Deus falou, sabe por que muitas das vezes, aleluia, o barco se quebra? Sabe por que muitas das vezes a luta, a peleja, o tentador, o devorador está dentro da nossa casa, nos maltratando, nos machucando, nos enchendo de enfermidade? É porque a gente não obedece à voz do Senhor. Mas nessa noite, aleluia, se Jonas der ouvido à voz do Senhor que fala com ele, aleluia, o Senhor tem renovo, não só para Jonas, mas para toda a sua casa, para toda aquela cidade, para todos aqueles que você ora e não vê solução. O Senhor vê, aleluia, nessa noite, se Jonas obedecer a voz do Senhor, aleluia, o Senhor vai fazer cessar a água, aleluia, o Senhor vai dar ordem até mesmo ao peixe, louvado seja Deus, para lhe colocar, aleluia, no lugar certo. Bendito seja o nome do Senhor. Quer um conselho? Aleluia, obedeça a voz do Senhor. Louvado seja Deus. E eu creio, pelos olhos da fé, meus irmãos, eu quero te dizer que não vai parar as lutas, as dificuldades. Aleluia, pois a nossa vida, se eu falar para você que é só bênção, eu vou estar mentindo. Mas eu vou estar dizendo uma coisa a vocês nessa noite. Melhor é passar com Jesus, porque Ele disse, aleluia, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, pois eu venci, louvado seja Deus. E Ele disse, mas eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, louvado seja Deus. Melhor, irmãos, aleluia, é chorar aos pés do Senhor, porque, aleluia, a igreja tem o Espírito Santo e Ele geme por nós, intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, irmãos. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o Senhor falou grandemente e nessa noite eu gostaria de fazer uma pergunta, aleluia. A nossa irmã Lucilene, a nossa irmã Sara, o irmão ali já é cristão, né? Graças a Deus. Gostaria de perguntar a vocês se nessa noite Deus falou grandemente ao coração de vocês e se vocês querem, aleluia, aceitar Jesus. A nossa irmã Lucilene, se a senhora quer retornar nessa noite para os caminhos do Senhor. Amém, glórias a Deus. A nossa irmã Sara quer voltar para os caminhos do Senhor, irmã Sara, nessa noite. Glórias a Deus. Então as portas sempre vão estar abertas para vocês, tá bom? Vocês são as nossas vizinhas, mora aqui bem pertinho, né? A porta está aberta aqui para vocês, tá bom? Aqui é a casa do Pai, pode ficar à vontade, louvado seja Deus. Os irmãos, a igreja sempre vai estar aqui para abraçar vocês e interceder pela vida de vocês, tá bom? Que o Senhor Deus possa dar oportunidade a vocês, aleluia, novamente. O nosso irmão, nem lembro mais o nome dele, eu convidei ele para a mini vigília. Aleluia, esperei mais o Senhor, viu? Glória a Deus. Mas quem sabe a próxima o Senhor está aqui com a gente, né? Louvado seja Deus e eu agradeço a Deus também por tudo que o Senhor já falou nessa noite. O pastor Francisco não está aqui nessa noite. Louvado seja Deus, mas eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé em nome do Senhor Jesus.